ler os clássicos da teologia nos faz compreender como muitas vezes os livros chamados modernos, contemporâneos, cheios de metodologias, são só superficiais. O livro de hoje é Regra Pastoral, do Gregório Magno, formado pelo conjunto de livros da Patrística. Esse livro é um clássico. Gregório Magno, ele foi um papa, chegou ao papado em 590 e foi papa até a sua morte em 604. Ele foi um homem extremamente importante. Ele foi, antes de ser papa, ele foi o único papa que foi monge antes, né? Ele viveu no monastério. Ele também é conhecido como Gregório Dialogador, né, porque ele gostava de escrever em diálogos. Outra questão muito importante também é que Gregório ele foi reconhecido como um dos doutores da igreja, um homem extremamente eloquente, mas também culto. Ele é um dos padres latinos, né? E também, inclusive, João Calvino, nas Institutas de Calvino, na obra mais importante de Calvino, ele vai dizer que Gregório o Magno foi talvez o último grande papa, né? Então era muito interessante. Gregório, ele tinha uma questão que, por ele ter vivido no monastério, que ele tinha essa questão de viver o evangelho no seu trabalho, no seu ofício papal, mas também de viver o evangelho na liturgia, viver o evangelho na sua vida mais íntima. E ele foi uma das pessoas que fez uma reforma litúrgica na sua época, e inclusive nós temos um canto chamado o canto gregoriano. Não sei se você já ouviu, você ouvindo parece até meio estranho, a sonoridade, a forma musical, mas na realidade o canto gregoriano não é um gênero musical. Ele mesmo vai dizer que o canto gregoriano é uma oração musicada, mas é uma oração. Então, o canto gregoriano é mais uma oração do que um canto. É mais uma forma de orar a Deus do que de adorar a Deus. Então, bastante interessante essa questão do canto gregoriano e a maneira como o Gregório Magno entendia na sua época como que a igreja deveria viver. E ele escreve esse livro, a Regra Pastoral da Patrística, exatamente para mostrar como que os sacerdotes, os padres na época, ou os pastores, né, porque a gente está falando de 590 a.C., a reforma protestante vem só em 1500, então era uma diferença muito grande, né? Então, sobre o livro, embora o nome seja Regra Pastoral, ela é útil para todas as pessoas, né? Então eu quero citar alguns textos aqui bastante interessantes que ele vai colocar. Eu separei 3 parágrafos só para você perceber a maneira da escrita do Gregório Magno. A primeira coisa, ele vai dizer assim: olha, tem que ter um cuidado com relação ao que a gente fala ou que a gente cala, né? Ele vai dizer assim, que o pastor guarde um silêncio discreto e tenha uma palavra útil. Não revele o que deve calar e não cale o que deve revelar. Uma palavra imprudente conduz ao erro. Um silêncio excessivo mantém no erro aqueles que poderiam ser instruídos. Muito legal essa maneira de Gregório pastorear os pastores de forma bem clara, bem objetiva. Ele vai falando sobre vários aspectos aqui. Eu estou separando somente alguns, né? Inclusive para motivar você a comprar esse livro, a ler esse livro e perceber como ele continua sendo atual. Esse livro é extremamente importante. Na página 75, ele vai falar sobre a questão da humildade e sobre o nosso zelo. Olha só o que ele vai dizer: que o pastor
E quando eu falo pastor aqui, nós compreendemos que todos nós somos um reino de sacerdotes, né? Então não é só para pastores, é para todos nós. Que o pastor tenha uma humildade que faça dele, para as pessoas de bem, um companheiro. E um zelo enérgico pela justiça contra os vícios dos delinquentes. Que ele não se considere em nada superior às pessoas de bem, e quando a culpa dos depravados o exige, não hesite em reconhecer o poder do seu primado. Assim, deixando de lado a dignidade que reveste, se considerará igual aos fiéis que vivem retamente, e com os malfeitores não temerá afirmar os direitos da justiça. Muito interessante a maneira como ele vai dialogando, instruindo, né, como que deve se tratar as pessoas que fazem o bem e as pessoas que fazem o mal, né, como a gente tem que manter a humildade e o zelo. E por fim, eu separei uma parte aqui que eu achei extraordinária, para mim uma das melhores partes desse livro, que ele vai falar a respeito dos nossos vícios revestidos de virtude. Naquela época, Gregório Magno já falava que era possível uma pessoa se auto-enganar achando que era virtude, o que realmente era pecaminoso. Olha só, o pastor de almas deve também saber que frequentemente os vícios assumem a aparência das virtudes. Vou ler de novo. O pastor de almas deve também saber que frequentemente os vícios assumem a aparência das virtudes. Por exemplo, a avareza se apresenta com frequência com o nome de parcimônia, enquanto a prodigalidade se esconde sob o falso nome de generosidade. A indulgência excessiva é considerada bondade e a ira desenfreada, vigor de zelo espiritual. Com frequência, considera-se a precipitação como prontidão a executar, a lentidão no agir como prudência da sabedoria. É, portanto, indispensável que o pastor de almas seja muito atento para distinguir virtudes e vícios, a fim de evitar que, se a avareza toma conta do seu coração, ele se felicite por parecer gestor econômico, que se vanglorie por ter sido generoso, quando ao contrário a sua prodigalidade é esbanjamento que conduz os fiéis aos suplícios eternos, porque tolerante demais diante do mal, que deveria combater, que se atire agressivamente contra o pecado, ao ponto de ele mesmo cair em culpa mais grave, que enfrente com superficialidade aquilo que poderia ser administrado corretamente e com prudência, intervindo precipitadamente, que converta uma boa ação em má, procrastinando o seu cumprimento. Olha, isso aqui é muito interessante. Muitas vezes a gente vê os coachings dos dias de hoje instigando a ganância, instigando a soberba, instigando a autonomia para viver afastado de Deus, e as pessoas acham que isso é virtude. Às vezes uma pessoa não é sincera, ela é só mal educada mesmo, né? Então é importante às vezes a gente discernir, como o Gregório Magno fala aqui, discernir o que é virtude e do que é vício. Por isso eu quero indicar esse livro porque, primeiramente, porque é uma literatura clássica, é um clássico da literatura cristã. É um livro extraordinário e você vai perceber que um livro que foi escrito no século VI tem muita coisa para nos ensinar. É um livro de espiritualidade prática. É um livro que vai falar sobre regra pastoral, principalmente focado nos sacerdotes, mas que serve para todos nós, mas é extremamente prática, objetiva, fala sobre a vida interior, fala sobre o que nós falamos, fala sobre o que nós pensamos e fala como nós tratamos as pessoas. E é um livro de espiritualidade de quase 1500 anos que continua sendo altamente recomendável nos nossos dias. Isso mostra que o livro trata, no final das contas, sobre a natureza humana. Isso é o ponto essencial. Ele não trata sobre o que nós fazemos, ele trata, na realidade, sobre quem nós somos. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.